A lepra, que hoje chamamos Hanseníase, quando o Dr. Hansen conseguiu isolar o bacilo, que foi denominado com o seu nome, e o Dr. Fleming já tinha conseguido desenvolver a penicilina. Hoje a Hanseníase tem cura. Inclusive, janeiro é um mês em que no mundo inteiro se faz uma campanha de prevenção contra a Hanseníase, que ainda ataca a muitos e muitos no mundo afora. Mas, sobretudo, a lepra era uma doença simbólica, porque no tempo de Jesus, a lepra era como a AIDS hoje. Era como se fosse uma doença fruto do pecado. Qualquer pessoa que contraísse lepra era entendido como um castigo de Deus pelos seus pecados. Por aí vocês podem imaginar a imagem que as pessoas tinham de Deus. Até hoje tem gente dizendo que o coronavírus é um castigo que Deus mandou. Tem até padre dizendo isso. Tem pastores dizendo isso. Deus nunca se alegrou com o sofrimento humano. Mas a lepra era uma doença que colocava as pessoas na exclusão. Antigamente as cidades só tinham um muro. Era um muro em redor de toda a cidade e as casas dentro. As casas não tinham muro. O muro era um muro único só, rodeando a cidade. Quando uma pessoa era detectada com lepra, ela era colocada fora do muro da cidade. Ela era excluída. E hoje, embora a lepra tenha cura, a exclusão parece longe do fim. São tantas e tantas situações vividas pelos seres humanos que os colocam numa situação de exclusão. A primeira é a pobreza. São milhões e milhões de pessoas no mundo excluídos numa zona de fome, de miséria, e ainda excluídas do ponto de vista moral. É pobre porque é preguiçoso, é pobre porque não fez isto, é pobre. Há uma série de preconceitos ainda colocados sobre os pobres como uma forma de condená-los à exclusão. Não há dúvida de que pobre tem preguiça, mas não é só pobre que tem preguiça. Todo ser humano tem. De modo que não é a preguiça que transforma uns em pobres e a mesma preguiça transforma outros em ricos.
a exclusão dos negros e dos índios. Cada dia, embora tenhamos leis que proíbam, mas a lei não transforma o coração das pessoas. Pode até inibir as atitudes, mas não transforma o coração. E sem transformar o coração, não há evolução na humanidade, nem individualmente, nem socialmente. Existe uma grande exclusão com relação às mulheres. Nós temos no Brasil a Lei Maria da Penha, que é uma lei de proteção contra a violência doméstica em relação às mulheres. Mas de maneira nenhuma diminuiu a violência. De maneira nenhuma diminuiu o feminicídio. Somente uma educação, desde criança, para que os homens saibam se relacionar humanamente com as mulheres, poderá pôr fim à praga do feminicídio no nosso país e mais ainda no nosso Ceará. Nós precisamos urgentemente ensinar que a força física não é um instrumento de relacionamento entre homem e mulher. No passado, numa cultura agrária, os homens passavam o dia cortando de machado, de foice, capinando de enxada, e toda a sua agressividade era gasta no trabalho. Hoje, os trabalhos pesados que exigem muita força física são feitos pelas máquinas, e aquela agressividade continua armazenada no ser humano e acaba fazendo com que as pessoas com agressividade muito elevada formem gangues, formem grupos de extermínio, revoltem-se, tornem-se destruidores do meio ambiente e das estruturas sociais, e até se tornem um grande perigo contra as mulheres, não somente as namoradas, as esposas, mas irmãs e até mesmo filhas e mães. São situações tristes. A exclusão que era causada e tinha como gatilho a doença, agora esta exclusão tem não sei quantos gatilhos que nós vemos no nosso mundo. Outro grande grupo excluído são as pessoas que têm orientações sexuais diferente da heterossexualidade. São muitos que são perseguidos, discriminados, assassinados. Quando Jesus encontra aquele leproso, nós podemos dizer que Jesus hoje encontra todo aquele que é discriminado. Todo aquele que é discriminado hoje está vivendo em situação semelhante àquele homem, e que clama a Jesus: Senhor, se tu queres, podes me curar. E Jesus diz: eu quero. Hoje esse eu quero que de Jesus significa o quê?
significa que Jesus quer que todos nós cristãos renunciemos todo tipo de discriminação e de exclusão, seja de quem quer que for. Jesus nos quer olhando uns para os outros e vendo nos outros um irmão, uma irmã. Jesus quer limpar do coração e da mentalidade social tudo aquilo que faz olhar para o outro, destruindo o outro. E diz que quando Jesus fez isto, ele disse: agora vai apresentar-te ao sacerdote, vai oferecer o que está prescrito na lei, para comprovar que tu estás bem, que tu foste reintegrado. O que nós podemos fazer para reintegrar as pessoas? O que nós podemos fazer para sermos instrumentos de inclusão, instrumentos de acolhida, instrumentos de fraternidade? Há poucos dias eu estava conversando aqui e eu falei assim: engraçado, uma pessoa me disse, eu falei, aumentaram tantos os números dos batismos, e uma pessoa disse, porque o Senhor resolveu explicar que tinha acabado com a discriminação. Olha que interessante. A nossa igreja tem a missão de criar gestos, desenvolver atitudes que diminua a discriminação e a exclusão das pessoas. Jesus, a quem nós queremos seguir, disse uma coisa interessantíssima: vinde a mim vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, que a vida ficou muito pesada. Venham a mim, aprendam de mim. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. Em mim vocês vão encontrar descanso, vão encontrar alívio, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Nós temos visto que no Brasil está aumentando uma coisa que parecia ser algo do passado, que se chama o fundamentalismo. Não é difícil nós encontrarmos na internet grupos de católicos que se opõem a bispo, que se opõem ao Papa, que dizem que o Papa não é legítimo, que o Papa não é o Papa, que o Papa é outro Papa. E nós vemos isto. Frades, freiras, leigos, simplesmente porque querem excluir todos aqueles que não pensam do jeito que eles pensam. Nós nos habituamos a excluir todo mundo que diz uma coisa que a gente não gosta aqui no celular, e a gente exclui, deleta. E aí nós agora queremos deletar todas as pessoas que pensam diferente de nós. Isso é uma coisa terrível.
A questão política no Brasil não se pode mais refletir sobre os valores sociais, sobre as necessidades do povo. Nós não podemos mais refletir sobre as questões éticas. Nós não podemos mais refletir sobre a saúde. Nós não podemos mais refletir sobre a educação. Tudo hoje ou você é Bolsonaro ou você é Lula. E é um xingamento, tudo vira xingamento. As pessoas desistiram de pensar. Ambos se excluem. Uns chamam os outros de gado, os outros chamam os outros de ladrões. Então, esta mentalidade de mútua exclusão não tem condição, meus irmãos. Não vai nos ajudar. Nós precisamos aprender a conviver, a incluir as pessoas. Se nós queremos seguir a Jesus Cristo, nós precisamos aprender a ser manso e humilde de coração. Reconhecer que os outros têm falhas, mas nós também temos falhas. Que os outros têm defeitos, mas nós também temos defeitos. E apesar dos nossos defeitos, nós temos o direito de querer viver. Nós temos o direito de querer ser felizes. Nós temos o direito de querer ser amados. Nós temos o direito de querer amar. E os outros também têm. Que nosso Senhor nos dê esta graça. E que nesta festa de São Sebastião a gente aprenda a ser mais acolhedor e menos discriminatório. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja